Bem-vindo à cidade de Aracaju, Sergipe. O ano era 1893. A maré subia preguiçosa pelos mangues, deixando no ar um cheiro espesso de sal e ferrugem. No alto da colina, o convento das Chaves de Ferro assistia em silêncio à vida da cidade nova, com suas ruas retas e casas de reboco fresco. Quem passava pelo portão dizia que o ferro dali parecia vivo, respirava com o vento, ressoava com as orações e devolvia aos curiosos um eco surdo, como um aviso. Antes de continuar, comenta de onde você está ouvindo e que horas são agora, e segue o canal, porque há histórias que o tempo trancou tão bem que só quem insiste, escuta abrir. O convento fora construído décadas antes, quando Aracaju ainda era promessa e barro. As paredes, erguidas com cal e concha moída, guardavam o rumor do mar, e a porta principal, feita de ferro batido em oficina de Lisboa, tornara-se o coração do lugar. No meio da chapa negra havia um brasão antigo, um feixe de chaves entrelaçadas sob a frase Clavis custodit animam, a chave guarda a alma. Nenhuma freira sabia quem mandara gravar aquilo. Apenas repetiam que o convento obedecia ao ferro e que o ferro obedecia a ninguém. A rotina ali era feita de silêncio. As irmãs rezavam cedo, costuravam à tarde, e quando o sino do refeitório batia 3 vezes, encerravam o dia. A quarta badalada nunca soava. Diziam que o badalar faltante era o da porta, e que se algum dia o sino tocasse 4, o ferro responderia. A responsável pela clausura chamava-se Irmã Clara de São Miguel. Alta, magra, olhos cinzentos de quem aprendeu a esperar, carregava à cintura um molho de chaves presas por uma corrente curta. O som delas denunciava seus passos pelo claustro. Nenhuma abertura era movida sem que ela estivesse presente. As novícias contavam baixinho que havia chaves que Clara limpava todas as semanas, embora não abrissem porta alguma. Chaves para lembrar que o esquecimento existe, dizia ela. Na primavera de 1893, a calmaria acabou. O bispo Dom Álvaro de Melo, recém-chegado de Salvador, decidiu vistoriar as propriedades da igreja. Quando subiu a colina do convento, notou a porta de ferro coberta por ferrugem e rezas secas. Perguntou se havia algo por trás. Madre Teodolina, superiora do lugar, respondeu com cautela: "Há o que foi selado, e o que foi selado não é da nossa voz." O bispo não gostou. Ordenou que abrissem. Chamaram a chave mestra, uma peça pesada guardada num cofre de madeira. Clara levou o ferro até a fechadura, girou devagar. O som ecoou pelos corredores como trovão contido. A chave virou, mas a porta permaneceu imóvel. Tentaram de novo. O bispo mandou trazer marretas, óleo, alavancas. O ferro apenas vibrou e devolveu um ruído que fez o grupo se entreolhar. 3 batidas curtas, uma pausa e a quarta, dada de dentro. Ninguém admitiu ter ouvido, mas todos recuaram. O bispo, pálido, declarou que a porta ficaria como estava, até ordem divina contrária. Antes de partir, abençoou o ferro com água benta. A água escorreu em linha reta, sem respingar. Naquela noite, o convento perdeu o sono. As freiras juraram ouvir o tilintar do molho de chaves, mesmo quando Clara dormia. As lamparinas tremiam sozinhas. No dia seguinte, a superiora ordenou jejum e silêncio absoluto, mas o silêncio do convento não era o mesmo de antes. Agora tinha peso, como se alguém respirasse junto. Dias depois, o bispo morreu subitamente em viagem. O corpo chegou sem sinais de doença. O relatório médico falava em colapso cardíaco, mas o padre que o acompanhava contou outra versão. Dom Álvaro acordou à meia-noite e perguntou se o senhor ouvira as chaves. A notícia percorreu Aracaju como vento quente. O povo passou a evitar o caminho da colina, e dentro do convento, Irmã Clara começou a desaparecer. Já não comia, mal dormia, passava horas diante da porta com o molho nas mãos, testando uma a uma. As freiras ouviam o ferro gemer, como se respondesse às tentativas. Numa madrugada de outubro, a chuva caiu grossa sobre o telhado. Teodolina foi verificar o claustro e percebeu que a lamparina do pátio estava acesa. No chão, o molho de chaves. A porta, seca apesar da chuva, tinha marcas de dedos recentes no pó da ferrugem. E acima do brasão, riscado com algo pontiagudo, aparecia um novo traço, um círculo perfeito, ainda úmido, como se o ferro tivesse suado. Clara nunca mais foi vista. O convento guardou silêncio por 3 dias. Depois o sino voltou a tocar. 1, 2, 3, e a quarta badalada ecoou sozinha. Na cidade, os cães uivaram.
No porto, os mastros rangeram como se o vento tivesse mudado de direção. E na colina, o ferro finalmente respondeu. O desaparecimento de Irmã Clara deixou o convento em suspenso. Durante dias, ninguém se aproximou da porta. As refeições foram servidas em silêncio, as orações encurtadas, e até o sino pareceu hesitar antes de cada toque. Madre Teodolina anotou no diário da clausura que o ferro respira como gente cansada. O registro foi o último escrito com caligrafia firme. Depois disso, as palavras se tornaram trêmulas, como se o papel temesse o peso do que contava. As freiras acreditavam que Clara havia fugido ou sido levada. A Guarda Civil chegou a revistar os arredores, mas o convento ficava isolado por um terreno irregular, cercado por mato alto. Não havia pegadas, nem sinal de abertura. Mesmo as janelas estavam intactas, e ainda assim, o som das chaves continuava. Todas as noites, perto da meia-noite, o tilintar metálico vinha do corredor subterrâneo. 3 toques breves, um intervalo, e o quarto, sempre de dentro. Algumas irmãs juravam que, se ficasse em silêncio absoluto, o ferro respondia com um sopro quente, como exalação de corpo vivo. Outras diziam ter visto o brilho de lamparina sob a fresta, mesmo com a porta trancada havia anos. No 5º dia, Teodolina convocou a mais velha do convento, Irmã Severina, para decifrar o brasão. A mulher, quase cega, apalpou as ferragens com os dedos finos. Disse que aquele tipo de forja era usado em igrejas antigas do litoral baiano e que o brasão não pertencia à congregação. Isso é marca de cofre, não de capela, murmurou. A frase calou as demais. Ninguém sabia que o ferro do convento tinha dono diferente. Para provar, Severina pediu um pedaço de giz e desenhou sobre o chão a forma da chave mestra que desaparecera. O contorno era estranho. Dentes curtos, corpo alongado e uma fenda central que terminava em espiral. Serve para abrir para fora, não para dentro, explicou. Nenhuma fechadura do convento tinha esse encaixe. Naquela noite, um trovão caiu perto, e o sino, sozinho, tocou 4 vezes. O som ecoou pela cidade, acordando pescadores e moradores do bairro industrial. Muitos afirmaram ter ouvido não apenas o sino, mas um segundo som acompanhando o último toque, o de metal raspando em pedra. Na manhã seguinte, a porta de ferro exibia um novo detalhe. Ao redor da fechadura surgira uma camada de fuligem fina, como pó de carvão, e no chão, sob a fresta, algo que parecia cinza misturada com areia. Teodolina recolheu o material em um pano e levou ao boticário da cidade, o Sr. Gil. Ele analisou com uma lupa e concluiu que não era ferrugem, nem pó comum. Era limalha de ferro recém-cortada. Mas isso é impossível, disse. Para criar limalha, o metal tem que se mover. A notícia espalhou-se depressa. O povo começou a subir a colina à noite, tentando ouvir o som das chaves. Alguns juravam que o ferro falava, outros que repetia nomes. Para conter o tumulto, a diocese enviou um inspetor, Padre Nóbrega, conhecido por lidar com boatos de milagres. O padre chegou ao convento num entardecer úmido e pediu que todas as freiras se retirassem. Ficou sozinho diante da porta por quase 1 hora. Quando voltou, trazia o rosto pálido e o hábito coberto de pó. Disse apenas que o lugar precisava ser selado com cal e oração. Há vozes que não pedem perdão, concluiu. O convento obedeceu. A porta foi coberta por tábuas cruzadas e lacrada com cera benta. O pátio foi interditado, e o corredor que levava até ele recebeu um altar improvisado com uma imagem de Santa Teresa. Por semanas, acreditou-se que o assunto estava encerrado, mas no dia 2 de novembro, dia de finados, quando as velas foram acesas na capela, uma delas apagou sozinha. A fumaça subiu reta e fina, desenhando no ar a forma de uma chave. As freiras mais jovens começaram a chorar. As mais velhas entoaram o Salve Regina às pressas. No final da oração, o sino da torre, que há meses permanecia em silêncio, tocou uma única vez, sem que ninguém puxasse a corda. Teodolina registrou o episódio, mas decidiu não enviar o relatório à diocese. Tinha medo de que o convento fosse desativado. No entanto, o que veio a seguir não poderia ser escondido. Na madrugada seguinte, as tábuas que selavam a porta foram encontradas partidas ao meio. O lacre de cera desaparecera, e no centro do pátio, diante da porta, alguém havia deixado o molho de chaves de Irmã Clara, polido, limpo, como se jamais tivesse passado um dia no sereno. Teodolina ajoelhou-se, tentou tocar uma das chaves,
mas recuou. O metal estava quente, e enquanto o convento inteiro se aglomerava no claustro, ouviu-se o som que marcaria para sempre a história da colina. O rolar lento de uma fechadura, seguida de 3 voltas firmes. Depois, silêncio. Quando amanheceu, a porta estava aberta pela metade. Um cheiro de ferro queimado e incenso dominava o ar. A abertura mostrava apenas escuridão. Nenhuma das irmãs quis atravessar. Na parede, ao lado do arco, havia algo escrito, não com tinta, mas riscado à ponta de chave, clavis custodit animam, a mesma frase do brasão, mas abaixo dela, uma adição que nunca existira antes, et anima custodit ferrum, a alma guarda o ferro. Ao amanhecer, Madre Teodolina reuniu a comunidade no claustro e ditou 2 regras simples: ninguém entraria sozinha e nada seria deslocado sem registro. Em seguida, mandou buscar o padre Nóbrega. O sacerdote chegou antes do meio-dia, cansado mas lúcido, trazendo 2 lamparinas de azeite e um frasco de água benta. Irmã Severina, apoiada em um bastão, insistiu em acompanhar. As demais ficaram em oração, espalhadas pelos bancos da capela. A porta entreaberta parecia ter gasto a noite respirando. O ferro exalava calor brando, como se o metal tivesse memória do que acabara de mover. Quando a abertura cedeu mais 2 dedos, um sopro de ar antigo atravessou o pátio e extinguiu de uma vez as chamas das velas do corredor. Não houve estalo, nem guincho. O mecanismo rodou com obediência mecânica, como se uma força paciente tivesse lubrificado cada roda dentada ao longo de décadas silenciosas. Do outro lado, havia um vestíbulo estreito, de teto baixo, revestido por placas chatas de ferro. Era um corredor sem cantos. As quinas tinham sido arredondadas, talvez para que nada ficasse encostado por acidente. O piso de pedra lisa guardava uma camada fina de poeira cinzenta interrompida por marcas curvas, repetidas em semicírculo, como o desenho sucessivo de uma chave gigantesca girando sobre o chão. Teodolina levantou a lamparina e percebeu que, sobre as paredes, havia inscrições incisas à ponta seca, em camadas que se sobrepunham. Eram nomes e números, ordenados por data, seguidos por símbolos, cruzes pequenas, triângulos, traços paralelos. A cada passo, o ferro refletia as letras com brilho opaco, e a lamparina devolvia labaredas pálidas nos sulcos. No fim do vestíbulo, outro obstáculo, não uma porta, mas um arco cego, fechado por um painel que imitava madeira, embora fosse de liga escurecida. No centro, um oco em forma de chave. Não servia às chaves comuns de Irmã Clara. Era uma fenda espiralada, exatamente como Severina desenhara no chão no dia anterior. As margens daquele oco estavam polidas. Alguém o tocara incontáveis vezes. Padre Nóbrega recitou uma oração breve e molhou o polegar com água benta, traçando um sinal sobre a fenda. O ferro não reagiu. Teodolina aproximou a lamparina até o cuidado extremo de não a encostar e viu, gravadas ao redor da fenda, palavras minúsculas que a fuligem havia mascarado. Datas, cada uma ladeada por um signo, e sobre o conjunto, 2 linhas em latim. A primeira repetia o mote do brasão. A segunda dizia: "O que passa por esta chave não volta ao ouvido dos homens." A frase acendeu em Severina uma lembrança. Ela contou sem solfejos que, quando noviça, ouvira falar de congregações antigas que coletavam segredos em recipientes, não por superstição, mas por método, juramentos, confissões, pactos de silêncio selados com objeto e data. O convento de Aracaju ergueu-se sobre restos de uma casa religiosa mais velha. Os pedreiros haviam comentado, durante a obra, sobre um cofre grande que não era de dinheiro. Ali estava o vestígio, uma arca de ferro com pele de porta, usada para guardar aquilo que não podia ser repetido. Vozes, em figura de metal. O vestíbulo alargou-se após o arco. 3 nichos se abriam do lado direito, 3 do esquerdo, um 7º ao fundo. Em cada nicho, uma caixa baixa, sem dobradiças visíveis, com tampa que lembrava uma pequena porta tombada. Em vez de fechos, todas mostravam o mesmo oco de chave espiralado. Sobre cada tampa, um conjunto de riscos organizados em linhas. Parecia escrita abreviada, mas era um sistema de contagem, talvez correspondendo às datas gravadas nas paredes. O 7º nicho, ao fundo, guardava uma caixa maior,
com borda decorada por roletes de ferro trançado, como se uma corda tivesse sido petrificada. Ao lado dela, uma prateleira com pequenos recipientes cilíndricos tampados com cera. Nenhum exalava cheiro. O ar era seco, antigo, com uma nota leve de ferrugem e óleo. Teodolina compreendeu então a geometria do lugar. Era um arquivo, não de papéis, mas de chaves e vozes. Cada caixa parecia corresponder a um período ou a um tipo de depósito. O cofre central, maior, impunha a leitura de que ali ficava o que excedia o resto. Votos extremos, segredos completos, talvez até nomes banidos. Nóbrega cruzou as mãos, notou a simetria e disse quase para si que certos arquivos existem para que se lembre que o esquecimento foi deliberado. Ainda sem tocar em nada, Teodolina abriu o caderno de registros que trouxera e esboçou o mapa do recinto. Ao anotar as inscrições das paredes, deteve-se em uma data, 18 de dezembro de 1883. Ao lado dela, um nome que jamais figurara nos livros do convento, seguido de 2 traços paralelos. O mesmo nome aparecia outra vez com outra data, 12 anos depois. Entre um registro e outro, sinais diferentes, como se a mesma voz tivesse sido depositada 2 vezes. O ferro naquele corredor fazia o papel de escrevente. Irmã Severina agachou-se diante da primeira caixa à direita. Nenhum sinal indicava por onde começar. A velha deslizou o dedo pela borda e, por instinto de quem leu ferragens a vida inteira, encontrou uma cavidade mínima quase invisível. Introduziu nela a ponta da chave mais longa do molho de clara. Qualquer outra teria travado. Essa, porém, assentou com naturalidade, mas não girou. Foi quando Nóbrega percebeu o padrão. A fenda principal pedia uma chave que não existia entre as comuns, mas as cavidades secundárias aceitavam chaves menores, como se fossem etapas de um rito. 3 cavidades, 3 chaves, 3 movimentos. Teodolina escolheu 2 outras do molho, as de dentes curtos, e lentamente inseriu cada uma nas reentrâncias que Severina apontava, uma após a outra, com deliberação e silêncio. No terceiro giro, a tampa não levantou. Em vez disso, liberou ar. Um sopro seco, enevoado por partículas de pó ferromagnético, que pousou sobre as mãos com frio de subterrâneo. Dentro da caixa, havia pequenos invólucros enrolados em tecido encerado. Em cada um fragmento. Pedaços de metal com formato de dentes, como se chaves tivessem sido cortadas e guardadas em porções. Sobre o fundo, traços de carvão desenhavam linhas curvas repetidas, uma caligrafia abstrata que lembrava a concentração de vento. Não havia papel, tinta, pergaminho. Havia ferrugem controlada e ordem. Severina pegou o invólucro mais leve e pesou-o nas mãos. Pouco peso, muita intenção. Teodolina não abriu. Bastou olhar para a borda interna da caixa e ver mais inscrições, menores do que as da parede, agora com nomes que conhecia, mulheres do convento, datas de vigília, referências a vigílias noturnas e a fórmulas de silêncio. A caixa não guardava objetos de valor, guardava votos quebrados e refeitos, transcritos em metal. A chave no convento deixava de ser ferramenta e virava gramática. Na segunda caixa, repetiu-se o rito. 3 cavidades, 3 giros, ar liberado. Mas o conteúdo era outro. Em vez de fragmentos, anéis de ferro bem fechados, cada qual com uma pequena placa pendurada sem escrita visível. Ao tocar com a unha, Teodolina notou que a placa era feita de 2 lâminas sobrepostas. Entre elas, algo vibrava quando o metal recebia calor da pele, como se o conjunto ressoasse com o corpo e emitisse resposta muda. Ela recuou. A segunda caixa guardava ressonâncias. A terceira, quando aberta, revelou apenas pó escuro e um contorno quadrado mais claro no centro, como a marca de algo que fora retirado há muito tempo. O 7º nicho, o do fundo, recusou-se a ceder. A chave de Clara não se adaptava a nenhuma cavidade. Nóbrega tentou água benta. O ferro não reagiu. Severina, exausta, aproximou o ouvido da tampa e permaneceu imóvel, contando batimentos de si mesma para distinguir qualquer outro pulso. O que ouviu foi quase nada. Uma irregularidade de silêncio, um intervalo que retornava seguindo o tempo de quem ouvia. A caixa maior devolvia o compasso de quem a escutava, como se testasse presença. Não pedia força, pedia nome. Teodolina compreendeu tardiamente que o arquivo exigia uma identificação viva. Não bastava chave, era preciso voz. Não voz falada, mas a assinatura que cada corpo imprime nos objetos que habitua a tocar. A velha recuou
e pediu que nada mais fosse manipulado. Registrar primeiro, entender depois. O vestíbulo começava a escurecer, e o ferro, com o cair da tarde, perdia o calor acumulado. O convento foi fechado ao público. As freiras recolheram-se. Nóbrega prometeu retornar com um ferreiro de confiança e com alguém que conhecesse música antiga. Estranho pedido que justificou dizendo: alguns cofres têm pauta, abrem-se por ritmo. Naquela noite, as notas vindas da porta não foram de chave, foram de sino. Um repicar curto, distante, repetido 3 vezes, seguido por um grave contínuo, muito baixo, que não parecia do sino da torre. As irmãs acordaram, cruzaram o claustro e não tocaram em nada. No chão, à entrada do corredor, encontraram uma faixa de poeira limpa, desenhando semicircunferências idênticas às marcas do piso interno, como se o mecanismo por dentro tivesse girado e, ao fazê-lo, aspirado do lado de fora. No dia seguinte, o ferreiro viu o que ninguém viu. Na borda do arco cego havia sinais de aquecimento recente, discreto, em áreas equidistantes. Eram pontos de tensão, músculos de ferro que se contraíam para abrir o que não tinha dobradiça. Ele passou um ímã sobre a fenda e percebeu vibração mínima, como se o metal vibrasse em frequências alternadas. Música, como previra Nóbrega. A caixa grande, portanto, não se destinava a mãos, mas a cadências. Enquanto os homens desmontavam o raciocínio da porta, o convento recebeu uma visita inesperada. Uma moça de cabelos escuros, rosto cansado, roupa simples, pediu para falar com Teodolina. Chamava-se Luzia. Trouxe pendurado ao pescoço um pequeno relicário de ferro comum, amassado na borda, que havia pertencido à tia, falecida nos arredores de Laranjeiras. Dentro dele não havia imagem, nem fio de cabelo. Havia um dente de chave. Luzia contou que a tia guardara aquilo por 40 anos, para o dia em que o ferro pedisse de volta. No velório, a família encontrara o objeto junto a um bilhete com a exata frase do brasão: a chave guarda a alma. A moça viera devolvê-la. Não conhecia o convento, nunca passara pelo pátio, ignorava a existência do arquivo. E, no entanto, o dente amassado do relicário encaixou, com precisão de relógio, na cavidade secundária da caixa maior. Nada abriu de imediato, mas, ao entardecer, quando o ferreiro, o padre e a madre já avaliavam desistir, o 7º nicho devolveu um ruído que não se ouvia havia décadas, o de um mecanismo concedendo um palmo de liberdade. O ferro não gemeu, suspirou. A tampa não subiu de vez, apenas arriou milímetros, o suficiente para a lamparina acusar movimento de ar e revelar, sob o breve vão, uma sombra de formatos regulares, como se houvesse ali dentro uma fileira de pequenas placas alinhadas, prontas para serem lidas. Teodolina reconheceu pela organização o que aquilo devia conter: não nomes completos, não cartas, não objetos soltos, fórmulas. O convento não arquivara segredos para nutrir mistério. Organizara em metal um catálogo de compromissos e quebras, com seus ritmos e assinaturas, capaz de reconhecer de volta quem o tocasse com a cadência exata. E, se o mecanismo, naquele dia, decidira conceder um palmo, era porque alguma coisa do lado de fora finalmente coincidia com o que fora depositado por mãos antigas. A madre mandou parar, encerrar por hora. O arquivo não se conquista à força, repetiu. Anotou a hora, descreveu os movimentos, registrou o nome de Luzia e o desenho do dente de chave, fechou o caderno e olhou para o 7º nicho. Sabia que a abertura seguinte exigiria não apenas metal, mas memória, e que, quando a tampa cedessem por completo, o convento teria de confrontar não apenas a porta que ninguém conseguiu abrir, mas os motivos pelos quais tantas mãos haviam aceitado que ela ficasse fechada por tanto tempo. Na manhã seguinte, o claustro acordou para um trabalho que não era de força. O ferreiro retornou com limas finas e um diapasão. O padre trouxe um harmônio portátil emprestado do orfanato. Teodolina pediu silêncio e tempo. O vestíbulo foi novamente mapeado, agora com a atenção voltada aos traços diminutos gravados ao redor da fenda do nicho central. A repetição de sinais, em semi-arcos, lembrava a pauta reduzida. Entre as datas, pequenos pontos marcavam pausas. Era um calendário transformado em metrônomo. O diapasão tocou um lá tímido,
que o ferro absorveu sem devolver eco. O harmônio sustentou uma nota grave. O metal respondeu com vibração quase imperceptível nos roletes da moldura. A cada sustentação longa, a fenda espiralada parecia aliviar uma tensão microscópica, como se a caixa respirasse por intervalos. O ferreiro percebeu que o conjunto cedia não ao volume, mas à constância. 3 pulsares curtos, um longo, aqueles do repique noturno, funcionaram como chave invisível. O mecanismo concedeu mais um dedo de abertura. Não houve ranger, houve concordância. Teodolina orientou o padre a repetir a sequência com rigidez de relógio. A caixa seguiu a música e, por fim, elevou a tampa com a solenidade de cofres que se sabem observado. O interior não era fundo. Um tabuleiro de placas retangulares ocupava toda a base, encaixadas como um mosaico móvel. Em cada placa, linhas quase invisíveis desenhavam curvas e ângulos que não correspondiam a nenhuma escrita conhecida pela madre. A luz da lamparina, inclinada a 45 graus, revelou que as microincisões tinham profundidades diversas. Aquelas diferenças formavam um relevo tão pouco perceptível que, passado o dedo, a pele não distinguia. Mas o ferro sim. O ferreiro aproximou o diapasão das placas. O som encontrou correspondências. Certas placas ressoavam por simpatia, devolvendo vibrações curtas. Outras absorviam e silenciavam. O conjunto comportava-se como arquivo harmônico. A data gravada na borda interna da caixa maior, 12 de maio de 1851, coincidiu com inscrições na parede, confirmando que aquele compartimento guardava os registros matriz, as fórmulas que ensinavam as outras caixas a reconhecer quem tocasse. Ali, nomes haviam sido traduzidos em desenho de frequências. O convento arquivara em metal a assinatura rítmica de votos e segredos. Teodolina, sempre avessa à curiosidade ociosa, escolheu uma única placa, a do canto superior direito. Não a levantou de imediato. Copiou no caderno o desenho geral, anotou o padrão de pausas. Só então ergueu o retângulo. Por baixo, nenhuma carta, um vazio de intenções, próprio dos arquivos que são índice, não conteúdo. No dorso da placa, porém, havia 3 elementos. Um número de ordem, a indicação de um período, Quaresma, 1861, e um símbolo em forma de nó. Nada de nomes abertos. Nada que denunciasse sem necessidade. A proteção persistia. O convento aceitava guardar, mas não expunha. Era preciso para cada acesso repetir o rito de pedir licença ao metal. A madre compreendeu a ética do mecanismo. A porta que ninguém abrira até então não era barreira por capricho, era cautela acumulada. Abri-la por completo seria desmontar um pacto de décadas. Se, porém, nada fosse entendido, o rumor continuaria engordando a imaginação da cidade. Ela decidiu pelo caminho estreito, provar, sem devassar. Com o harmônio sustentando o mesmo compasso, escolheram outra placa, do meio. O dorso marcava Vigílias, 1877. Teodolina voltou a assentá-la com precisão, e com o cabo do diapasão, tocou suavemente cada linha, percorrendo o relevo como quem lê um mapa ao tato. O metal devolveu uma sequência quase musical, mas sem melodia. Ritmo de promessa. O padre anotou com traços, como se fosse taquigrafia sonora. Longo, curto, curto, pausa. O ferreiro, que entendia pouco de votos, entendeu de máquinas. O arquivo não pretendia dizer o que fora dito. Pretendia apenas saber quando e por quem, para reconhecer se um dia fosse preciso confirmar. Enquanto isso, Severina permaneceu imóvel ao lado de Luzia. A moça trazia o relicário com o dente de chave junto ao peito, a mão por cima, como quem pondera entregas. Não havia pressa no gesto. Quando Teodolina, enfim, lhe pediu que se aproximasse, foi para cumprir apenas uma etapa, encostar o dente amassado na cavidade secundária, como fizera no dia anterior. O contato curto bastou para o metal acusar presença, como campainha discreta. O nome da tia de Luzia, depositado décadas antes em uma das caixas menores, encontrara eco naquela matriz. A ligação fez sentido sem escândalo. A notícia não saiu dos muros. O convento redigiu um termo. Nele, Teodolina descreveu o mecanismo sem revelar padrões, reconheceu a natureza de arquivo e reafirmou por escrito a razão do silêncio, proteger as consciências das mulheres e dos homens que, sob aquelas abóbadas, haviam depositado o que não podia caminhar livre pelas ruas. Pediu ao bispado autorização para manter o recinto sob guarda e, ao mesmo tempo, para de vez em quando exibi-lo.
rapidamente, a quem chegasse com rumor de desrespeito. Mostrar que existia bastava para quebrar a fantasia de que ali repousavam tesouros contáveis. A resposta eclesiástica foi morosa, mas favorável, com uma condição, um inventário mínimo, identificando ao menos o alcance cronológico. Por semanas, o trio, madre, padre e ferreiro, mapeou as datas e a quantidade de placas sem mexer em seus dorsos. Descobriram que o primeiro registro correspondia a 1791, anterior ao prédio atual, o que confirmava a hipótese de origem mais velha para o arquivo. O último, recente de 3 anos antes, indicava que a máquina ainda aceitava depósitos. O convento era mais do que igreja, era cartório de sombras. Com o mapa pronto, Teodolina ordenou a reversão do processo. Tampa fechada, harmônio em silêncio, diapasão guardado. O ferreiro desalinhou deliberadamente as cavidades de acesso secundário, de modo a exigir, no futuro, não apenas a chave certa, mas a lembrança do procedimento. Antes de retirar-se, a madre voltou a olhar a inscrição sobre a fenda. O que passa por esta chave não volta ao ouvido dos homens. Não era ameaça, era lembrança de limite. A cidade, no entanto, tem fome de metáfora. A notícia de que a porta abrira um palmo e voltara a fechar espalhou-se como toda notícia incompleta, tomando emprestadas as cores de quem a retocava no balcão da venda. Houve quem jurasse ter visto ouro derretido, quem falasse em ossos, quem dissesse que a madre esconderia um mapa de guerra. O que o convento escolhera revelar, a existência do arquivo, era somado a invenções úteis, como se a fantasia precisasse justificar o fato de um segredo ter decidido permanecer segredo. Nessa ambiência, Teodolina preparou um gesto final. Mandou afixar na portaria uma nota curta, sem adjetivos. O convento abriga um arquivo de ferro que registra, por meios adequados, compromissos de consciência. Foi verificado e permanece protegido. Nada há ali que pertença ao comércio, à política ou à polícia. O que pertence à linguagem do ferro não será traduzido em papel. A nota não acalmou os espíritos imediatos, mas serviu de bússola para os que reconhecem quietudes necessárias. A rotina voltou. As freiras retomaram os horários. O padre devolveu o harmônio. O ferreiro, de tempos em tempos, passava pelo pátio com pretexto de ver uma dobradiça, mas, na verdade, para garantir que a umidade não mordera o arco cego. Luzia retornou a Laranjeiras com o relicário vazio. Levou consigo o silêncio reconduzido ao lugar certo, e talvez uma paz que só os objetos devolvidos são capazes de oferecer. Com o correr dos meses, pequenas consequências discretas fizeram-se notar. Uma devota que frequentava confissões espaçadas diminuiu a frequência das idas. Uma disputa de família sobre bens desapareceu dos corredores do fórum. Um rumor a respeito de um vigário vizinho cessou sem desmentido nem escândalo. Nada provava relação com o arquivo. Tudo cheirava a arrumação interna, daquelas que não precisam de testemunha, porque só dizem respeito a quem finalmente girou a chave dentro de si. A porta, por sua vez, manteve-se, que ninguém conseguiu abrir, por um motivo novo. Não por impossibilidade, mas por escolha. Aracaju aprendeu a conviver com a ideia de que certas portas preservam a cidade mais fechadas do que expostas. O convento, com seus roletes de ferro e sua música de tempos marcados, atravessou mais um ciclo de chuvas e secas, sem oferecer novo rumor. E a frase do brasão, desde então, serviu de esclarecimento suficiente para curiosos de boa fé e advertência silenciosa aos de má fé. A chave guarda a alma, e a alma, quando bem guardada, guarda também a casa. Se essa porta ainda te intriga, diz nos comentários de onde você está assistindo e qual teoria te convence sobre o que ficou trancado ali. Segue o canal e compartilha este vídeo com quem curte mistérios históricos. Isso ajuda a manter essas histórias vivas.